Pessoal, bom dia. A gente está aqui para o segundo vídeo aí do nosso Kids Game. Agora a gente vai falar um pouquinho do livro Sem Palavras. Como a gente falou no primeiro vídeo, a gente explicou um pouquinho de como vai ser a dinâmica do Kids Game, das brincadeiras. Esse é específico para a hora da ministração do livro Sem Palavras. Tá bom? Então, só relembrando, as crianças vão passar por cada uma das bases. E em cada uma dessas 5 bases vai ter o ministro responsável ali por levar o plano de salvação para as crianças, tá bom? E isso através do livro Sem Palavras, e aí a Vivi vai contar um pouquinho pra gente como que acontece. Primeiro vamos falar de quando vocês receberem as crianças, né? Elas terão acabado as brincadeiras, então elas estarão um pouquinho cansadas, então, e vocês vão precisar da atenção delas nesse momento, né? Então, os auxiliares, nesse momento, além de ajudar com a organização, eles precisam estar em intercessão também. E se alguma criança estiver ali por fora, chega nessa criança, fala, posso te ajudar? Vamos sentar aqui, tá na hora da ministração, né? Tudo com muito amor, muito carinho. E aí vocês podem colocá-las sentadas. Pode acontecer de a criança não querer sentar, né? Mas eu acredito que nesse momento, para eles se concentrarem melhor, precisa sentar mesmo. Isso. E só lembrando desse momento, então vão ter as brincadeiras por 7 a 10 minutos. Aí vai ter um aviso sonoro, possivelmente um apito. E aí nesse apito é onde você começa a trabalhar, ministro aí, né? O ministro do Sem Palavras. Onde você começa a ministrar as crianças, né? Então nesse momento elas com certeza vão estar correndo ali, coisa e tal, ofegantes. E aí é onde você tem que ser bem intencional e já puxar essas crianças para você começar a ministrar. Você vai ter no máximo 5 minutos para fazer essa ministração, porque é muito rápido também, tá? Cada base. Então, no máximo 5 minutos, então você já tem que trazer ela para você de novo. E aí, em mais ou menos 5 minutos, vai ter um outro aviso sonoro para finalizar essa ministração e aí as crianças irem para outra base. Isso, e aí vocês já podem fazer um exercício de respiração, vamos respirar, vamos nos concentrar, tá na hora da nossa história, bem animado, assim, eu vou contar essa história de um livro que não tem palavras, já viram esse livro que não tem palavras? Como, né? Alguém conhece? E aí vocês já começam a ministrar. Aí a primeira cor é a amarela, aqui tá dourado, mas a gente vai entregar na hora amarelo, então vocês vão perguntar para as crianças, e aí, o que vocês conhecem que é amarelo? E aí pode deixá-los falar, eles podem dar exemplos, eles vão falar possivelmente do sol, do ouro, riquezas, alegria, né? Que é algo assim que coisas mais para quentes, né? Essa cor quente, assim. E aí vocês vão começar a falar, vocês sabiam que Deus preparou um lugar muito especial pra gente lá no céu? As ruas lá são de ouro, lá não tem dor, lá não tem morte, não tem doença, lá não tem Covid, lá não tem nenhum sofrimento. Foi um lugar muito especial que Deus preparou para cada um de nós. E hoje nós vamos falar sobre isso. Aí vocês podem deixá-los falar, pode dar um espaço para eles falarem, mas não pode ser um espaço muito grande porque o tempo é pequeno, né? Até aí, a questão do sofrimento é legal, né? Vocês podem até questionar, que tipo de sofrimento, que tipo de coisa que você não gosta, que às vezes acontece, né? Então você pode pescar já alguma coisa aí para você usar lá na frente. Então é um momento legal de interagir. Essa talvez seja mais simples, a administração da cor amarela. Então é legal você interagir bastante, aí você ganha essa criança para você ir ministrando nas outras etapas. Isso, e aí basicamente a ideia é essa, falar sobre o céu, que Deus preparou o céu para todos nós e que todos nós temos a oportunidade de ir para lá, já para preparar para a próxima cor. E aí vai ter o sinal sonoro, quer falar? Não. Vai ter o sinal sonoro e aí vocês já vão mudar de base. Mas como as crianças participam bastante, parece que é muito pouco, mas como as crianças costumam participar bastante, quando falar, por exemplo, de sofrimento, eles vão falar bastante. Então, vocês sempre vão trazendo para o lado da cor mesmo, amarela, sobre algo que Deus preparou muito especial, que nós nem conseguimos imaginar, de um mundo sem ter que acordar cedo para ir para a escola no frio, sem, sabe, coisas do universo infantil mesmo. Não vou, lá nada vai ser ruim, lá vai ser tudo muito gostoso, vai ter uma piscina de chocolate, vai ter... Aí nessa parte o principal ponto é mostrar para elas de um lugar que elas queiram ir, né? Apresentar o céu mesmo para elas e falar o quão vai ser legal estar lá, né?
E de fato é muito simples essa parte da ministração. Então, finalizando a cor amarela, né, dessa parte, aí as crianças vão para uma segunda base brincar, e aí depois dessa base vem a segunda cor, né? E aí a segunda cor qualquer, Vivi? É a preta. E aí, quando chegar nessa segunda base, a primeira base amarela não vai precisar fazer isso, né? Vai fazer só a introdução do livro sem palavras, um livro que não tem nenhuma palavra, vocês vão mostrar. E aí, a partir da segunda cor, vocês podem fazer uma introdução assim, vocês lembram do que vocês aprenderam lá atrás? Aí pode dar um espaço para eles falarem da cor amarela, do céu, né? De um lugar muito especial, cheio de alegria. E aí vocês vão falar, lá no céu tem uma coisa que não pode entrar, que é o pecado, né? Representado aqui pela cor preta. Porque Deus, ele para entrar neste lugar, nós temos que ter nos livrado do pecado. O pecado é algo que nos impede. Aí vocês podem perguntar para eles, o que vocês acham que é pecado? E aí pode deixar eles falarem, eles vão falar de algumas coisinhas que eles fazem, né? Desobediência, responder a mãe, responder o pai, pegar alguma coisa que não é deles. Mas aí é legal vocês ministrarem para eles assim, não só o ato, mas que todos nós nascemos pecadores. Desde que nós nascemos, nós mesmo sem querer, nós já somos pecadores. Isso aí. E aí, nessa, talvez vocês possam interagir um pouquinho menos com as crianças, talvez só lá no começo, assim que elas chegarem, começar o momento da ministração, porque essa acho que é bacana a gente falar mais, né? O ministro ministrar um pouquinho mais. E aí uma coisa bacana de assim que chegar na base, você perguntar para as crianças, assim como você fez com o amarelo, o que lembra, né, a cor preta para eles, né? E aí eles podem trazer muitas coisas, né? Sujeira, né, alguma coisa ruim, medo e coisa e tal, né? Então, talvez aí você já pega também algumas informações importantes aí das crianças para você ir ministrando, principalmente lá na frente, né, em coisas que a gente vai falar lá na frente. Então deixa elas interagirem talvez menos aí nessa parte, que aí acho que é onde a gente pode explorar bastante a ministração e ajudar um pouquinho elas em relação a isso, né? Isso. E aí vocês já podem partir para a próxima cor, que é o vermelho. Vocês podem perguntar para eles, assim como... Só lembrando, na verdade, é uma outra base diferente o vermelho, tá? Sim, depois do apito, de girar, né? Em cada base em cada base é somente uma cor. Você não avança para a próxima cor na mesma base, só depois que passar por todo o processo de novo. Então a terceira base, né, depois de apito de tudo acontecer, é a cor vermelha. Então você falou primeiro da cor amarela, né, que representa o céu, a segunda do preto, que representa basicamente o pecado. E aí o terceiro, que é a cor vermelha, ela representa o sangue, né? O sacrifício de Jesus. Isso, aí vocês perguntam para eles o que é vermelho. Geralmente eles vão trazer isso mesmo. Não o sacrifício de Jesus, mas sangue, coração, coisas vermelhas, uma maçã, uma cereja. E aí vocês podem falar que basicamente essa cor está falando do sangue de Jesus, né? E aí vocês relembram. O que vocês aprenderam lá? Aprendemos que Deus preparou um lugar muito especial para todos nós. E aí que todos nós temos a oportunidade de entrar. Só que nós não podemos entrar com o pecado. E todos nós nascemos pecando. E aí, então a cor vermelha vai te falar sobre o antídoto, o segredo para você entrar no céu. Qual que é o segredo? Você aceitar a Jesus. E o que Deus fez por nós? Que Ele nos ama tanto, preparou esse lugar especial. E o que Ele fez? Ele deu o seu filho Jesus. Então, Jesus veio aqui para a terra, viveu aqui na terra, morreu, ressuscitou para nos salvar. Então, Deus entregou o seu filho. Então, para nos livrarmos do pecado, o único jeito de nos livrarmos do pecado e termos direito de entrar no céu é realmente aceitando a Jesus como nosso Salvador. E aí, nessa parte, não precisa exatamente fazer um apelo com as crianças. A gente vai fazer lá na frente, né? Um pouquinho mais para frente. Mas você pode fazer uma brincadeirinha, né? Quem quer visitar o céu, quem quer morar no céu, né? Quem não quer ter uma vida cheia de pecado e coisa e tal, né? E aí, naturalmente, as crianças vão começar a levantar a mão, a falar eu quero, e brincar e coisa e tal. Então, é um gostinho aí que a gente vai deixando para as próximas etapas, tá bom? Isso. Basicamente, assim, dá pra ministrar de uma forma bem lúdica, falando o pecado é como se fosse uma doença natural do ser humano, desde a criação, quando Adão e Eva pecaram.
E o sangue de Jesus é o remédio para isso. E aí nós vamos ter de novo um momento de brincadeira, vai ter o apito, e aí todo mundo vai sentar, vai fazer aquele momento de concentração de novo, né? Porque eles vão estar agitados. Em cada vez que for trocar, eles vão estar agitados, porque as brincadeiras são bem animadas. Então, assim, fazer aquele momento de respiração, aquele momento para todo mundo ficar mais tranquilo, falar, e aí, quem tá curioso para saber o restante dessa história, né? Vocês estão gostando dessa história? Vocês já viram uma história assim, né? Essa história. E aí, vai ali fazendo com que as crianças fiquem mais calmas, e aí os auxiliares sempre intercedendo nesse momento, né? É importante. E aí a próxima cor é o branco. Isso. E aí vocês vão ministrar agora sobre a cor branca, né? Também é legal relembrar de novo sobre o céu, sobre o pecado, sobre o sangue de Jesus. E aí, quando vem o sangue de Jesus, né? Aí vocês podem até falar, tava preto, né? Por conta do pecado. Aí o sangue de Jesus vem para nos limpar. Na Bíblia está dizendo que o sangue de Jesus nos torna mais alvos que a neve, né? Que cor que é a neve? A neve é branquinha. Já pensou o seu coração ser mais limpo que a neve, mais branquinho que isso, né? Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos faz ter o direito de ir lá para o céu, né? De ter direito de viver uma vida sem sofrimento e com a paz de Jesus no nosso coração. E aí nessa parte é muito legal, já é uma parte mais tranquila de novo, né? Acho que o vermelho e o preto, que é mais para dar contexto para as crianças, né? Mostrar um pouquinho do pecado e da redenção, né? Através de Jesus. E aí o branco ele já traz, literalmente, o que o branco faz é trazer um pouquinho de paz, né? Então é isso que a gente ministra para as crianças, né? A partir do momento que a gente aceitou Jesus, que a gente decidiu caminhar com Cristo, a gente tem uma vida de paz, né? Uma vida com tudo branco, naturalmente com dificuldades ainda, mas uma vida mais tranquila, né? E aí a próxima cor que a gente fala de um pouquinho mais de esperança, né? Então, da mesma forma, mais 5 minutos para a gente ministrar essa questão do branco, e aí depois, com os avisos sonoros, a gente vai para a última cor, que é o verde. Sim. E aí, por último, é o verde. Vocês vão perguntar para eles o que lembra vocês que seja verde, né? Então, a ideia é eles trazerem coisas da natureza mesmo, as plantinhas, as árvores, a natureza, a grama. E aí vocês vão falar sobre isso. Quando nós aceitamos a Jesus, aceitamos o sacrifício de Jesus, ele nos purifica do pecado e nós vamos começar uma nova vida. E aí na nova vida, como que a gente faz com as plantas? A gente cultiva, a gente cuida, a gente aduba aquela terra, a gente rega. Então assim é com o nosso coração. Quando nós aceitamos a Jesus, nós temos que cuidar e regar. Como? Lendo a palavra de Deus, ouvindo da palavra de Deus, compartilhando com os nossos amiguinhos. E aí nós vamos nos tornando mais fortes para lidar com as coisas que acontecem aqui. Por exemplo, ter que acordar cedinho para ir para a escola num frio desse, ter que lidar, assim, às vezes com o desemprego do pai ou da mãe, algumas situações que vão acontecendo, mas que quando nós buscamos em Deus, nós nos tornamos fortes para lidar com isso, até estarmos preparados para ir lá para o céu, onde não vai ter nada disso. Isso aí, e o verde, coloca aí na tela aí de novo. O verde, acho que ele lembra a esperança, né? E aí é muito bacana também ministrar para as crianças nesse momento, e aí é uma hora para a gente interagir bastante com eles, fala um pouquinho de natureza, de esperança, e aí de crescimento também, né? E aí vocês podem até trazer, quem na casa de vocês, ou algum amigo, algum parente que precisava conhecer essa história, por exemplo, né? Do livro Sem Palavras, para entender um pouquinho do que vai acontecer no céu, do que Jesus vai fazer, do que Jesus pode fazer. Então, através disso, você dá poder para as crianças, né? Para depois da próxima ministração, que aí a gente vai conduzir, a gente vai falar um pouquinho do plano de salvação, para que elas queiram fazer também com outras pessoas, né? Com outros amigos, com parentes e coisa e tal, né? E aí até aproveitando o gancho, né? Para que elas façam isso no momento que a gente vai estar lá na cidade, né, para que elas possam contribuir também trazendo outras pessoas para as programações, e não só nisso, né, até em outros dias, né, então foquem bastante nisso, né, em
em crescimento, em natureza, que com Cristo a nossa vida é diferente e que elas também possam ser esses agentes de mudança aí na vida de outras pessoas também. Isso. Então é basicamente isso. Aí no final a gente fecha com um apelo bem simples também, né? Isso que o Carlos acabou de falar. Vamos entregar aquelas pulseirinhas com todas as cores, para ser ilustrativo, para eles chegarem lá com pulseirinha, falando o que significa o amarelo, o que significa o preto. E aí eles têm a oportunidade de realmente compartilhar, né? E é isso aí, gente. Vamos junto. Vai ser bênção. Até mais. Tchau, tchau. Até, tchau.